Dios tarda mucho a cumplir el plano, el propósito en nuestra vida. Y la Biblia dice que Dios no toma por tardanza, ¿no? Porque Él tiene todo en su tiempo. A 3:9. Sinal de Pedro 3:9. Curso 2:9. Es 3:9. Dice, el Señor no tardará. O Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Vemos que vamos a hacer un poquito de resúmenes del año pasado, ¿no? No todos nosotros quizá teníamos un propósito, teníamos metas, teníamos sueños, teníamos anhelos y las cosas no cumplieron como hemos esperado. A veces muchos dicen que há sueños frustrados, deseos no alcanzados y piensan que Dios no tiene en cuenta sus oraciones. Y a veces lo lleva a una profunda tristeza. Y a veces nos quita hasta ánimo de congregarnos, de buscar a Dios o de seguir orando. Por eso dice ese versículo, dice, el Señor no retarda su promesa. Aunque nosotros pensamos que está tardando, pero el Señor nunca va a retardar su promesa para cada uno de nosotros. Dice, según algunos que tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no quiero o no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. A veces nosotros decimos, ¿por qué Cristo no viene ya? ¿Por qué no viene ya? ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Mas la voluntad de Dios es que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que ese tiempo es que haya arrepentimiento, que la gente pueda buscar de Dios. Amén. Entonces, estudiando, Dios me dio un tema para este fin de año, o para esta semana de año nuevo, primer domingo, que dice, un final y un comienzo. Resumidamente, etapas. Tenemos que cerrar un final del año que pasó. O que pasó con esa Biblia, lo que pasó, pasó. Já não vai retroceder. Nadie pode viver no passado mais. Se queda como recuerdo, se é algo de dolor, se queda um dolor de passado, temos que superar-nos para recomeçar de novo. Porque são etapas que há passado e há de começar uma nova vida, um novo começo. Então, depois um final passado, de ano passado, e um começo desse ano novo, podemos começar a escrever outra vez e a fazer planos. Porque realmente, ano passado, a lo mejor tu pusiste, vou ao ginásio, vou ser torno, vou bajar de peso, vou tentar tanto quilo, e não é cumprido. Esse ano tu pode volver a hacerlo de novo. Desse enero vou começar a correr, vou comer menos, e hace uma lista outra vez. Ou também vou orar dinheiro, porque esse ano aqui queria terminar o ano com tanto €1000 no banco, pero por gasto, por isso não pude. Então, esse ano, por exemplo, não vou fazer outra vez, vou começar a orar, ajuda-me, Senhor, dá-me sabedoria e começa a planificar de novo. Amém? Porque Deus também é o mesmo. Casi o mesmo, porque Deus nunca descansa, não? Diz a Bíblia que Deus, no livro de Malaquias, quando Deus habla para o profeta Malaquias, diz a Bíblia que Deus não falou mais durante 400 anos. Deus teve silêncio, 400 anos de silêncio. Podemos dizer que são uma etapa de desenvolvimento. Etapa significa fase de desenvolvimento de uma ação, ou de uma obra, ou de um hecho. Quando alguém está numa etapa, está numa fase de desenvolver algo. Então, se Deus esteve um período de silêncio aproximadamente 400 anos, não falou ao povo, não falou para os profetas, não havia escrituras para dizer Deus está falando, não havia nada. Diz a Bíblia que nesse período de tempo de espera, podemos chamar um período intertestamentário. Quer dizer, o Antigo Testamento foi cerrado
nesses 400 anos de espera, Deus está a preparar um novo pacto, um novo testamento. Aleluia. Diz, entre o final do Antigo Testamento, que o livro de Malaquias termina, não? E começa também um Novo Testamento, que começa com o livro de Mateus. Segundo nós outros, versão canon bíblica é Marcos, não? Pero vamos conforme está em canon bíblico normal. Glória a Deus. Diz que Deus tuvo silêncio e nadie não sabia nada, nadie podia fazer nada. Havia os sacerdotes que serviam no templo, pero eles tampouco recebiam uma resposta de Deus. Diz a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, diz que havia um homem chamado Zacarias. Aleluia. Zacarias era um homem de família de sacerdote também. Trabalhava no templo de Judá. Diz a Bíblia que ele vivia na montanha e bajava sempre à cidade de Judá para dar serviço ao Senhor. E podemos dizer que este tempo foi crucial, porque é um tempo de evento histórico, político, de preparação de caminho para Jesus Cristo. Se considerava também que é um período de formação e preparação divino, não de ausência total de Deus. Deus estava aí, mas Deus não falava ao povo. Então, durante 400 anos, seguiram aí com quem? Foi o Império ou Grécia, o rei de Pérsia, e Grécia, os romanos começaram a conquistar, a destruir o povo, a pôr leis, colônia, estabelecer normas. Então, podemos dizer que moderaram o mundo e criaram uma condição política, cultural para a chegada de Messias. Porque tudo que acontece, diz a Bíblia, que nada acontece por acaso, por casualidade. Tudo tem um propósito. Então, se Deus estava obrando com o propósito de preparar um cenário para Jesus Cristo, o silêncio de Deus serviu para formar o povo e ao mundo para sua venida. Porque o povo tinha profecia de Isaías, tinha profecias de todos os profetas maiores e menores que davam profecia e estavam à espera de Messias. Pero Deus não falava, então não havia escritura para poder seguir falando a profecia. Então, o livro de Lucas, diz a Bíblia, que podemos ler capítulo 1 de Lucas, versículo 5. Versículo 5. Glória a Deus, aleluia. Dice, houve nos dias de Herodes, rei de Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, de la classe de Abdias. Sua mulher era a hija de Arão. Ele chamava Elizabeth. Ambos eram justos delante de Deus e estavam imprescindíveis em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eles eram fiéis, eram pessoas obedientes, eles cumpriam a palavra, estavam em perspectiva a obediência a Deus. Era uma pessoa, diz a Bíblia que esta mulher era de família de Arão, quer dizer, era família também de sacerdote. Zacarias era de família de sacerdote, ela também era de família de sacerdote. Os dois uniram e se casaram. E diz a Bíblia que não tinha filhos. Ela orava para ter um filho, porque naquele então era uma vergonha para uma mulher quando não tem filho. Então o povo lhe insultava, lhe maltratava, dizia tudo é uma vergonha, não dá filho, não serve para nada. Ela passava momentos de vergonha e dolor. Em outra palavra, podemos dizer que andava mais escondida que presente. E Zacarias também, por causa dele, também carregava essa carga, esse dolor. E também, cada vez que ele ia ao templo, ele orava, buscava o Senhor. Mas nesse então, segundo a Escritura, diz que havia tantos sacerdotes, não? Tantos sacerdotes aí, que para entrar no lugar santíssimo, para apresentar ou para acender incenso, tinha que eleger, fazer eleições. Hacer uma votação para ver quem tem suerte ou quem toca para servir no templo. E daqui vimos que ela era uma família que conhecia a palavra
era profético, era sacerdote, pero ele estava passando um momento difícil em sua vida. Estava atravessando uma etapa de desespero, pero tinha a promessa de Deus. Aleluia. Podemos dizer um final e um começo. E através de eles, diz a Bíblia que Deus rompe o silêncio. Deus rompe o silêncio e anuncia o nascimento de João Batista. E logo de Jesus Cristo, marcando o início de uma nova revelação. Aleluia. Porque já não havia profeta para escrever, mas agora Deus habla diretamente a sacerdote. Glória a Deus. Podemos seguir lendo, versículo 7. Dice, pero não tinha hijos, porque Isabel era estéril, e ambos eram já de idade avançada. Então, e aconteceu que exercendo Zacarias o sacerdócio delante de Deus, segundo a ordem de sua classe, conforme a costumbre do sacerdote, lhe tocou em sorte oferecer incenso, entrando em santuário do Senhor. E a multitud do povo estava fora, orando em la hora de incenso. E lhe apareceu um ángel do Senhor, posto em pé à la direita do altar do incenso. E se turbou Zacarias a ver-lhe. E sobrejou temor. Aleluia. É normal, não? Porque a lo mejor não é a primeira vez que ele ponia incenso, não é a primeira vez que ele fazia isso, mas ele estava passando um momento também difícil, por sua carga já estava em idade avançada. Sua mulher já perdeu costume de mulheres. Já era impossível porque era embaraçada para ter um filho, para ter uma geração. Então, todo ele, cada vez que servia a Deus, ele levava isso em seu coração. E diz a Bíblia que quando apareceu o ángel, automaticamente se temblou, se teve medo. Teve medo, e é normal como humanos. Disse, pero o ángel lhe disse, Zacarias, não temas, porque tua oração ha sido oída, e tu mulher, Elizabeth, te dará à luz um filho, e chamará seu nome Juan. Aleluia. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é tarde. Às vezes nós outros chegamos a um ponto que dizemos, daqui já não passamos. Minha força já não serve mais para mais. Porque ele mirou sua condição como homem e mirou ela como mulher, disse que aí já não há esperança. Já não há geração para minha família. Pero Deus disse, através de ángel, disse, não temas. Não temas. Tu mulher vai conceber um filho. Aleluia. Às vezes, quantos de nós outros lhe gusta orar? Yo nadie dice amén. No le gusta orar. Orar es bueno, hermanos. Tenemos que gustar la oración. Porque el ángel no dice tu preocupación ha llegado a Dios. Dice no, tus oraciones han sido oídas. Entonces, cualquier circunstancia que estamos pasando, ora, Señor. Depositemos la oración. Podemos decir que este año es año de búsqueda de Dios. Si queremos recibir algo nuevo de Dios, tenemos que orar. Tenemos que orar, porque dice, ellos desde su juventud, desde joven, já servia a Deus no templo. Ella de família de sacerdote, vimos que ella também conhecia a palavra, conhecia a promessa. Ele, naquele entonces, se tu vemos no Antigo Testamento, vemos as histórias de Penina, essa gente toda de Samuel. Mira como o marido, quando tem uma mulher que não dá filho, busca outra. Às vezes, por amor, não la abandona a primeira. Mas aqui, Zacarias estava com ela amava, ele queria, não tinha outra mulher. E servia no templo, era fiel a Deus, fiel aos mandamentos, diz a Bíblia. Era um temeroso de Deus e orava todo dia, todo o tempo. Não é uma oração como nós outros dizemos, Padre, bendice esse alimento, graças por dia de hoje, cuida da minha família, amém, salve a trabalhar. Não, essas orações, não. Essa oração não é oração para nós outros dizer uma oração de clamor. Oração de clamor é oração que tu coração tembla, tu tem que sentir carga. Diz, Senhor, eu entrego isso em tuas mãos. Ora, Senhor, chora delante de Deus.
E daqui diz a Bíblia que passando o tempo, ele quizás já não tinha esperança, já disse, já minha idade já não pode, mas por isso ele turbou quando ouviu o ángel. E Deus rompe o silêncio com ele, irmãos. Deus rompe o silêncio com esta família. Aleluia. Versículo, podemos seguir lendo. Versículo 13. Diz, pero o ángel dijo, Zacarias, não temas, porque tus orações já sido oídas, e tu mujer Isabel dará à luz um filho, e chamará seu nome Juan. Mira, ela estava em casa, ela não sabia de notícia. Ele estava na cidade, porque diz a Bíblia que ele vivia na montanha, ele bajou a ajudar para servir no templo. E recebe esse mensagem. Eles não vão um dia, subem, não quer às vezes semanas. Depois, quando termina seu serviço, e sube outra vez a sua casa. Então, e daqui Deus começa a falar a ele o mesmo que Deus falou a profeta Malaquias. Versículo 17, diz, irá delante de ele um espírito del poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a las prudencias, y los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. Malaquías capítulo 4, versículo 6, dice lo mismo. Que Deus disse o mesmo, pero diferente. Podemos ler um momentito? Porque foi algo que Deus deixou um automato ao povo. Disse, e hará volver o coração de los padres hacia los hijos. Porque os padres já perderam confiança a seus filhos. Os filhos perderam confiança aos padres. Já não há comunhão, já não há respeito. Então, Deus disse, não seja que eu venga e era a terra com maldição. Porque se os filhos não respeitam os padres não honram os seus filhos, então Deus pode vir romper com a maldição. Então, Deus quando habla a Zacarias, aí Deus diz, a palavra de dizer, os corações do padre volverão a los filhos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Senhor um pueblo bien dispuesto. Deus começou a falar, a trazer a restauração para o povo de Israel. Aleluia. E versículo 18 diz, dijo Zacarias ángel, é que conocerei esto, porque eu sou viejo e minha mulher é de avançada idade. Quer dizer, em outras palavras, é impossível que isso vá acontecer. Eu já não sirvo para isso. Aleluia. Às vezes, quanto de nós outros, que às vezes falamos assim, eu já não sirvo para isso. Eu já não tenho idade mais para isso. Às vezes há pessoas que são jovens e pensam que já são tão viejos que já não fazem parte da promessa de Deus. Por às vezes por incredulidade, como diz a Bíblia, não por causa de fé, porque para servir a Deus é fé, irmão. É fé. Tem que ter fé. Quando pensa que já não é solução, quando tu crê que todos se acabaram, Deus está trabalhando a seu favor. Deus está preparando coisas, por isso temos que ter ouído para escutar a voz de Deus. Temos que estar atentos ao mover do Espírito Santo de Deus. Devemos que seguir orando, seguir clamar a Deus, porque há etapa que Deus vai cambiar as tuas histórias. Por isso temos que estar atentos. E quantos de nós outros estamos orando para um câmbio? Quando estamos orando para que Deus ouça nossas orações, para que todas nossas preocupações se vá de uma sola vez, queremos servir, queremos estar livres. Eu digo para vocês que não foi fácil para Jesus Cristo tampouco, não foi fácil para João Batista, não foi fácil para nada, irmãos. Mira, melhor agarrar Caleb, guardá-lo num lugar, porque assim não pode ser. Vai distrair todos. Se está aí dentro, os dominicanos, mantenha aí, Caleb. Glória a Deus. Aleluia. A ver quantas coisas nós outros hemos pedido a Deus e às vezes que parece que não há resposta. E depois quando Deus nos habla, dizemos já não tenho idade para isso. Já não há esperança.
Quantas coisas malas hemos hablado contra nós outros mesmos? Quantas coisas malas, palavra negativa que lançamos contra nós outros mesmos? Às vezes cada dia temos que orar, romper palavra negativa todos os dias. Palavras mal habladas, às vezes nossos padres já hablaram a nós outros recordamos essa palavra, é bom orar e Senhor, rompe estas palavras em nome de Jesus, porque eu sou uma pessoa bendecida, sou uma pessoa coberta pela sangue. Temos que orar, cobrir nos outros com a sangue de Cristo. Porque Zacarias disse, eu sou velho, vim morrer, já está avançada de idade. Não há solução nos outros, isso não é para nós outros. Elihu não é para nós outros. Quando Deus rompe silêncio, irmão, cambia sistema. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Temos que estar atentos, porque às vezes usamos muitas excusas. Quantas excusas hemos usado para não servir a Deus? Quantas excusas? Se falamos só desse ano, de dezembro nada mais, para janeiro hoje, quantas excusas hemos usado? Culto de Navidad, ajuno, retiro. Quantas excusas podemos que não podemos estar? Outro porque dói a rodilha, outro porque não pode ver bem, outro não pode caminhar. Tanta excusa, irmãos. Que Deus nos ajude, irmãos. Outros diziam assim, eu já não sirvo para isto, sou maior, isto não é para mim, eu não sou capaz de resolver isso. E Deus, e Ángel está dizendo, não temas. Amém. Não temas. Diz versículo 19, disse, respondendo Ángel, digo, eu sou Gabriel, que estou delante de Deus, e he sido enviado a hablar-te e dar-te estas buenas nuevas. Aleluia. Glória a Deus. Disse, eu sou Gabriel. Ángel estava falando delante de Deus, dizendo, eu sou Gabriel, estou falando a ti. Tu estás dizendo que tu é viejo. Deus não sabe que tu é viejo. Deus não te conhece. Deus conhece a cada um de nós outros, melhor que nós outros mesmos. Deus nos conhece. Disse, eu sou Gabriel, estou delante de Deus. E estou trazendo esta palavra para ti. Tu não lo crês? Ai, santo. Disse versículo 20, disse, e agora quedarás mudo, e não podrás falar hasta el dia que isto se haga, porquanto não creíste minhas palavras, los quais se cumprirá a seu tempo. Amém. Glória a Deus. A ver quantas pessoas que nós outros havemos dito, queda mudo, não habla. Às vezes, nós outros temos que falar, a coisa que temos que quedar mudo, não falar. A coisa que Deus nos revela, nos diz quando nós outros quedamos silêncio, não podemos falar. Hasta que Deus vai cumprir seu propósito em seu tempo. Amém. Porque se nós outros vamos começar a falar, vamos dañar o plano de Deus, vamos retrasar o processo de Deus. Às vezes Deus diz, tanto queda mudo. Diz que Zacarias quedou mudo. Imagina o sacerdote naquele tempo, já velho, não, sabendo sua situação, seus companheiros já sabia. E ele quando entrou aí dentro, diz a Bíblia que tardou mais que normal, porque ele a ver Ángel se assombrou todo e a gente tinha que já estava pensando esse velho já está morto, que estava pecando, que cometeu um erro, então não há solução para ele, vamos ter que sacá-lo. Diz a Bíblia que tardou tanto, mas saiu mudo, não podia falar. Aleluia. Às vezes, esse tempo que estamos vivendo, há coisas que temos que estar mudo para que Deus cumpra o propósito em nossa vida. Esse ano novo, irmãos, toma nota de sua coisa. Isso eu vou falar com isso eu não vou falar. Isso eu vou orar, entregar a Deus e quedar mudo. Porque se nós falamos, Deus mesmo nos vai cerrar a boca para que seu plano se cumpra em nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Para não seguir a falar negativo, Deus mesmo lhe cerrou a boca. Porque às vezes nós outros de tanto, porque pensamos tão mal de nós outros mesmos, se Deus não lhe cerra a boca, nós outros matamos a nós outros mesmos. Eu não estou a falar de outro que te critica, não. Nós outros, às vezes, nos machacamos a nós outros mesmos, condenamos a nós outros mesmos, acusamos a nós outros mesmos. Cada dia temos que pedir perdão a nós outros mesmos. Diz, Senhor, toma controle da minha boca.
Toma controle de mi corazón, porque yo no quiero hablar mal de mí mismo. Si Dios dice que tú puedes, tú puedes. Amém. No puedes decir, no, yo ya soy vieja, yo no voy. No, 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 porque Dios renueva. La Biblia dice, nosotros conocemos a Dios, aunque la parte exterior nuestra va desgastando, pero el interior se renueva. Amém. Aleluya. Entonces aquí tenemos que pensar como Dios piensa. No podemos pensar como nosotros pensamos. Si pensamos como nosotros pensamos, no avanzamos. Provérbio capítulo 3, versículo 5 hasta 7. Vamos guardar o conselho de Deus, irmãos. Porque esse ano novo é ano, porque como dizem, que o mundo vai de mal a pior. Sabemos, pero vamos outra vez louco. Loucamente, como podemos dizer, vamos loucamente dizer, já que o mundo vai de mal a pior, eu também vou pior. Não. É um momento para pensar, porque a Bíblia diz que é momento meio de tormenta, momento de dificuldade, Deus nos dá paz, nos dá salida, nos dá solução, nos dá revelação, nos dá instruções para fazer as coisas. Pois temos que estar atentos. O livro de Provérbios 3, versículo 5 diz: confia, não? Fia-te em Jeová de todo o coração e não te apoies em tua própria prudência. Temos que confiar em Deus. Não apoiar nosso próprio conselho, nossa própria prudência, não. Confia em Deus. Versículo 6 diz: reconhecer em todos os teus caminhos e Ele endereçará tuas veredas. Não seas sábio a tuas próprias opiniões. Teme a Jeová e aparta-te do mal. Às vezes queremos ser sábios em nossas próprias ideias, não corremos a ideia de Deus, não queremos a fonte, então metemos a pata. Cometemos erros. Depois dizemos, não sai de uma, entra outra. Eu pensei que isso já terminou, mas mira o que está passando outra vez. Porque nós outros não estamos correr o pensamento, a ideia de Deus. Amém? Glória a Deus. E vimos que ele saiu mudo. Ele saiu mudo. Podemos ler Lucas, seguimos ler Lucas, porque Deus falou muito no meu coração a respeito de Zacarias, porque nunca falei de João Batista, que é seu filho, mas Zacarias nunca é predicado sobre Zacarias. Nunca, quizá tampouco nunca é escutado. Eu comecei a buscar quem é Zacarias. Salia só Zacarias, padre de João Batista. Zacarias é mudo. Não falou nada mais em Google. Por isso disse, como é possível, não? Então, uno vai buscar na oração, vai ver que ele era um homem que temia a Deus, também tinha carga, sofria por condição de sua esposa. E versículo 23, Lucas 1, 23, diz que, e cumprindo os dias de seus ministérios, e se foi à sua casa. Quer dizer, ele quando vai a estudar, ele tinha aí uma semana, 2 semanas, não sabemos. Disse, cumprindo os dias de seus ministérios, barrou a sua casa. Aleluia. Se foi à sua casa. Depois daquele dia, concebeu sua mulher, Elizabeth, e se recluiu em casa por 5 meses, dizendo, uau! Eu quando escutei essa palavra, eu nunca ouvi a palavra recluiu. Depois fui buscar o que significa recluiu. Diz significa encerrar, confinar, aprisionar, arrestar, internar, aislar, encancelar, etc. Todo que não tem comunhão com lá fora. Ela a conceber isso, quedou embaraçada, em vez de sair contenta, não? Disse que encerrou sua casa. 5 meses. E a dizer essa palavra, versículo 25, dizendo essa palavra, disse, assim ha hecho comigo o Senhor, nos dias em que se dignou quitar minha afrenta entre os homens. Ela começou a repetir essa palavra 5 meses, cerraram em casa.
Porque podemos ver o tamanho de carga que tinha ela, sua preocupação, seu dolor, sua afrenta. E ela disse, e a palavra afrenta significa uma profunda ofensa, desonra, vergonha, escárnio, de alguém que sofre especialmente quando se vê afetado seu honor ou sua dignidade. Ela quando ela sentia sua dignidade por piso, sentia que não tinha valor na sociedade. Ela quando quer embaraçada, ela repite essa palavra, Senhor, a hora que tu me has quitado esta afrenta, esse dolor, esta vergonha. Mas não saiu a cair. Quedou 5 meses metido aí, diz a Bíblia. Hasta que Deus mesmo, quando Deus revela também o embaraço de Maria, que Maria quando vai saludá-la, já tinha 6 meses. Aí, ela começou a profetizar. Porque ela também é de família de profeta. Aleluia. Às vezes, nós outros, com dolor, com problema, com nossa carga, não profetizamos, não temos ganas de orar, nem a Bíblia, acerramos, não, podemos dizer, encerramos, não, em nosso mundo e disse, às vezes dizemos, se um dia Deus acorda de mim, eu hago algo para Deus. Por de tanto dolor, de tanta afrenta, irmãos. Em Salmo 71, e como me gusta um montão de salmos, eu disse que salmos podemos meditar momento de afrenta, momento que sentimos sem forças, sem honra, porque há momento que nós outros sentimos que não temos valor, nada nos respeita, nada nos quer, mas isso é nós outros que pensamos assim, porque o mundo afuera te quer abraçar, te quer falar, mas nós outros, como estamos mal, às vezes encerramos e não queremos orar. Salmo 71, vamos ler só de 1 hasta 6. Glória a Deus. Salmo 71 diz: em ti, ó Jeová, me he refugiado. Não seja avergonçado jamais. Isso temos que orar e confessá-lo para nós outros. Cada dia, cada manhã, diz: em ti, ó Jeová, me he refugiado. Não seja eu avergonçado jamais. Versículo diz: socorre-me e livra-me em tua justiça. Inclina tu ouído e salva-me. Sê para mim uma roca de refúgio, aonde recorra eu continuamente. Essa que temos que orar cada dia. Que Deus seja nossa roca de refúgio cada dia. Não deixa que a tristeza nos acopla. Não deixa que a tristeza nos quita gozo, quita paz. Porque uma pessoa quando perde gozo, perde paz, entra em depressão. Entra em desânimo. Por isso temos que pedir, Senhor, e socorre-me. Versículo 3 diz: sê para mim uma roca de refúgio, aonde recorra eu continuamente. Tu has dado mandamento para salvar-me, porque tu eres minha roca e minha fortaleza. Aleluia. Mandamento de Deus, palavra de Deus é para salvar-nos, para ajudar-nos. Cada dia temos que entrar no nosso quarto, será desse Senhor, não tenho força, não tenho ganas de falar com nadie. Entra aí e diz: Senhor, tu é minha roca, minha fortaleza, meu refúgio. E clama a Deus, e tu sai de cabeça levantada, tu verás como tu vai abraçar todo mundo. Porque se nós outros caminhamos assim como Gaína, não levantamos a cabeça. E aí, quando barramos assim, vem o dolor de todo cervical, dolor de hueso, todo. Por quê? Porque diz a Bíblia, Davi disse: mientras eu caí, se envelheceram os meus huesos. Às vezes angústia, dolor, falta de falar, expressar, então nos traz dolor de huesos. Às vezes estamos a orar, é maldição, não, às vezes nós outros mesmos estamos carregando coisa, está trazendo dolor à nossa vida. Quando liberamos o perdão, somos sanados. Amém. Aleluia, glória a Deus. Nesse versículo 4 diz: Deus meu, livra-me da mão dos impíos,
de la mano dos perversos e violentos. Porque tu, ó Senhor Jeová, eres minha esperança, seguridade minha desde minha juventude. Em ti he sido sustentado desde o ventre, e de las entrañas de minha madre, tu fuiste e que me sacou, e em ti será sempre minha alabanza. Aleluia. Irmão, quando nós vamos ler salmo, vamos orar salmo, temos que hacerlo a veces de pie. E quando oramos e dizemos, Senhor, amém, eu lo creo, isso é para mim. Porque temos que ser fuertes para que nós não queramos encerrar. Porque a luta vem para todos. A Bíblia diz que a lluvia cai para quem? Para os justos e para os injustos. Cai para os buenos e para os malos. Pero há pessoas que mínima para protestar, ai que lluvia. E outro diz assim, ai graças a Deus que está chovendo. Se nós outros fôramos Deus, como governamos o mundo? Mandamos lluvia ou solo sol? Que Deus nos ajude. Deus sabe todas as coisas, irmão. Deus sabe o tempo de cada coisa. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, irmãos, eu vou ler esse salmo todo, porque é muito bom esse salmo 71. Pero chegamos aqui. Cada dia que nós outros sentimos sem forças, sentimos sem ganas de lutar, vamos orar a Deus. Lê salmos, confessa a palavra, llena o coração de força, llena o coração de alegria, porque só assim Deus vai trazer resposta para a tua vida. Vamos ler também o Lucas 1, versículo 41 a 44. Lucas 1, glória a Deus. Vamos ver a palavra de Elizabeth. Lucas 1, 41. Glória a Deus. Dice, depois quando o ángel falou também a Maria, não? O ángel falou a Maria, disse que Deus também rompe o silêncio também com a Maria, trata a revelação. Disse que tu vai querer embarazada, o Espírito Santo vai cobrir-te com a sombra, tu vai ter embarazada, vai nascer um ninho chamado Jesus Cristo. E se tu crê, vá visita tu parienta Elizabeth e tu verás também que ela está embarazada há 6 meses. Pero ela estava no culto, escondida aí, metida em sua casa, para que ninguém o veja. Pero Deus falou a Maria que vá e comprova tu mesmo. Diz a Bíblia, versículo 39 adelante, diz que 1:39, Lucas 1:39 diz: aquele dia levantou Maria e foi depressa à montanha, porque de onde vivia Elizabeth? É a montanha. Diz, uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saludou a Elizabeth. Então, que quando ouviu Elizabeth a saludação de Maria, a criatura saltou em seu ventre e Elizabeth foi llena do Espírito Santo. Automaticamente, o dolor, a tristeza, todo saiu dela. Ela se llenou do Espírito Santo e exclamou com grave voz, dijo: bendito tu entre as mulheres e bendito o fruto de tu vientre. Depois, me deu outra tristeza quando ela falou essa palavra. Versículo 43 diz: por que me ha concedido isto a mim? Que a madre de mi Senhor venga a mim. Podemos dizer que Juan Batista é maior que Jesus, não? Porque concebeu primeiro, nasceu primeiro. Pero ela, por meio do Espírito Santo, houve a revelação de ser: por que se ha concedido isto a mim? Que a madre de mi Senhor venga a mim. Estava a dizer que Jesus Cristo já é Deus. E Maria se esperava que toda que estava embaraçada, já sabe já que já estava embaraçada, porque saltou de dentro e disse: por que me concede a mim? Que a madre de mi Senhor venga a mim. Aleluia. Deus, irmão, Deus nos ama tanto, Ele vem a nós outros. Amém.
Porque nós outros não temos esta força de buscar a Deus. Não temos, mas Deus usa quando Ele vê a nós outros para atrair a sua presença. Amém. Glória a Deus. Então, versículo 44 diz: porque tão pronto como chegou a voz de tu saudação a mis ouvidos, a criatura saltou de alegria em meu ventre. Bem-aventurado la que creyó, porque se cumprirá lo que foi dito de parte do Senhor. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Tu propósito, tu histórias vai cumprir. Amém. Tu sofrimento vai chegar ao final. Há um dia que vai chegar. Siga clamando a Deus. Busca a Deus. Sabemos que não é fácil. Não é fácil para nadie. Na luta, há sempre, na carretera, como disse, há sempre pedra, há olho, há curva, há reta. Temos que ir com cuidado, orando, esperando em Deus. Mas a resposta vai chegar. Amém. A resposta vai chegar. Assim como Deus disse com Elizabeth. Graças a Jesus. Assim como Deus disse com a família de Zacarias e Elizabeth, Deus vai ser contigo. Esse ano 2026 é ano de processo. Amém. É ano de vitória. Amém. Podemos dizer que é ano de cumprimento de nossos sonhos. Aleluia. Se nós tomamos a decisão de buscar a Deus, de dizer, Senhor, eu não posso com minha força, eu quero depender de Ti, Deus vai abrir caminho na caminho da vida. No livro de Isaías, capítulo 43, vamos terminarmos. Isaías 43, versículo 18. Glória a Deus. Graças a Jesus. Isaías 43, versículo 18 e 19. Graças a Jesus. Deus nos ama tanto, irmãos. Deus nos ama tanto que Ele quer que nós outros cerramos um final e começamos com outro princípio. Todo passado, como eu estava preparando um montão de mensagens, irmãos. Se te conto como preparei mensagem, tu não sabes a luta que eu tenho. Quando eu, depois recordo, a pastora já adiantou, disse, já predicou sobre um antes, não? Um depois. Aqueles que somam, que não somam. Então, ano novo, temos que saber aqueles que sumam, aqueles que não sumam, aqueles que restam na tua vida, tu tens que quitá-lo. E disse, não pode predicar sobre isso outra vez porque já hemos escutado. E ano que vai passar, que ano 2025 que passou com todas as suas cargas, todas as suas lutas, e ano 2026 que é um ano novo, um ano de processo, um ano que vamos começar a caminhar. Então, se temos que correr essa mensagem de aquele que suma e não suma, aquele que resta, temos que saber quem que eu vou caminhar por esse ano 2026, porque há amizade que não nos suma, como o pastor nos ensinou. Há amizade que em vez de ajudar-nos a empurrar, nos rala para trás. Então, eu disse, não, eu não quero isso. Vamos começar soltando coisas e vamos começar a avançar. Avançar. Temos que, como disse o historiador, não disse que temos que, se nós outros queremos voar alto, temos que unir com quem? Com águilas. Porque águila não voa abaixo, voa alto. Então, se nós outros queremos voar alto, temos que unir com águila. Se nós outros não queremos voar alto, unimos com quem? Com gaina? Gaina queda aí, gaina não voa. Queda em jaula, se tu quitar de jaula, queda assim e volve outra vez. Por quê? Porque não quer. Por isso temos que saber amistades. Então, Zacarias, ele não tinha que essa pessoa aparecer, quédate em casa, não. Ele tinha força voluntária, senão, eu não tenho hijo, eu sou viejo, eu não tenho esperança, mas eu vou servir a meu Deus. Eu barro com meu serviço de sacerdote, eu chego aí e pongo meu incenso a Deus e cumpro com meu dever. Hasta chegou esse dia que Deus rompeu o silêncio com ele e cambiou sua vida. Não só dele, cambiou a vida dele e a vida também de sua esposa. A esposa tinha tanta afrenta, tanto dolor, que não tinha nem necessidade de mirar a pessoa na calle. Aunque estava embaraçada, como acabamos de ler, ela quedou 5 meses repetindo a mesma palavra, dizendo, Senhor, que tu me has quitado estas afrentas,
Quitaron el honor, la vergüenza, todo que Dios le ha quitado, pero no dio la cara. Hasta que vino María a su casa, que ela começou a profetizar. Então, Isaías 43, versículo 18, dice: não os acordeis de las coisas passadas, nem traga a memórias las coisas antiguas, porque es aqui que eu hago coisas novas, pronto saldrá a luz. Não las conoceréis, outra vez abriré caminho en el deserto e rio en la soledad. Às vezes, nós estamos agarrados, enganchados com o nosso passado. Eu não posso avançar, eu não hago isso porque eu sei como eu sou, eu sei que eu he sofrido, eu sei o que é passado e estamos agarrados no passado. A Bíblia diz: não acordeis coisas passadas. Soltemos o passado e seguimos avançando para o propósito. Porque Deus disse: eu mesmo hago coisa nova em tua vida. Deus mesmo quer fazer coisas novas com nós outros. Temos que olvidar o passado e buscar o propósito de Deus em nossa vida. Porque propósito se aceita com a fé. Porque Deus, quando nos habla, Ele tem esperança em nós outros. Temos que ter fé para garantizar esse propósito para que seguirmos avançando. Deus disse que Deus mesmo abrirá caminho no deserto e rio em la soledad. Onde tudo parece seco, onde parece que não há vida, Deus vai pôr rios. Deus começa a dar vida em tu sonho, vida em tu matrimônio, em tuas relações. Deus começa a trazer vida, a renovar todo. Por quê? Porque tu entregaste tudo a Deus. Então Deus vai abrir caminho, Deus não há caminho em tua vida. Então, se podemos, pongamos de pé. Vamos cerrar essa etapa do passado e vamos abrir um novo propósito, um novo caminho para triunfar, para a vitória que Deus tem para cada um de nós outros. Aleluia. Glória a Deus. Há uma canção que eu aprendi de pequena escola dominical. Meu pai que disse: la lucha viene e passa. Não? La lucha viene e passa, pero não desanimes, não. Porque se crê em Jesus Cristo, tendrá a vitória. Eu não sei se